Olá, segundos anos. Sobre a atividade que você está observando referente à urbanização do Brasil, ela está diretamente associada ao processo de êxodo rural. Se vocês observarem no gráfico, em menos de 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas, a população brasileira deixou de ser rural e passou a ser urbana. Por que motivo? Nós começamos nosso processo de industrialização atrasado, porém acelerado, faltava mão de obra, houve uma campanha do governo para atrair essa mão de obra para as cidades. As pessoas no campo eram pessoas que tinham necessidades básicas extremas, faltava energia, faltava postos. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado dos pais de vocês reclamando que na época deles era mais difícil, eles não tinham acesso à escola. Muitos deles são semi-analfabetos, não concluíram nem hoje o nono ano do ensino fundamental. E aí a população acabou migrando. Muitos conseguiram, outros totalmente despreparados por causa do alto índice de analfabetismo. Automaticamente, as cidades, a área urbana, não estava preparada para receber tanta gente. Por isso que acabou explodindo o número de pessoas. Começou a metropolização do país, as cidades começaram a crescer demais. Esse crescimento acabou gerando um processo de urbanização chamado de conurbação, como vocês observaram. Ou seja, uma cidade cresceu tanto, ou várias cidades cresceram tantos, que uma acabou se emendando à outra. Nós tivemos um caso bastante interessante esse ano, por causa da pandemia. Duas cidades, uma Sorocaba, outra Votorantim, um shopping center de grande, enorme, ele acabou se localizando entre as duas cidades. Metade dele estava na cidade e outra parte estava em outra cidade. Só que teve um detalhe, como faltou um poder central, uma liderança central, cada município, o estado está fazendo da forma que achar melhor com base na ciência. E aí uma cidade fechou, ordenou que fechasse o comércio e a outra não. O shopping, usando a malandragem, o jeitinho brasileiro, acabou fechando a parte da cidade que determinou o comércio fechado e continuou funcionando da outra parte, porque o território dele está nas duas cidades. A conurbação, moçada, ela justifica e ela gera vários problemas, como vocês observaram. Acaba criando, por exemplo, cidade dormitório. Tá? As pessoas saem para trabalhar, tem que pegar ônibus, metrô, e chegam muito cansadas, tá? Nas suas áreas de empregos, indústrias, comércios, depois retornam no final do dia. E nós sabemos que o transporte público ele é difícil, ele é complicado aqui no país. Outras circunstâncias também, o Estado não consegue prover, porque de acordo com a lei de urbanização no Brasil, a cidade mais forte economicamente é que tem que reger as estruturas públicas, e muitas vezes não conseguem. Tá? Por exemplo, vamos pegar São Paulo, a grande metrópole brasileira, ela é dividida em várias subprefeituras, tem a prefeitura e subprefeituras, porque o prefeito sozinho não consegue ter tantos olhos em tantos lugares ao mesmo tempo. Outra circunstância que vocês observaram também, moçada, em relação da conurbação, é que ela acaba gerando segregação socioespacial. Isso aí que eu insisti com vocês naquele áudio, porque houve uma visão muito simplista, como eu comentei. Vocês só estavam analisando a relação, é área de pobre, é área de rico, é área de nobre, é área de periferia. É muito mais do que isso, porque até mesmo o poder público, ele gera segregação socioespacial. Vamos pegar um exemplo, através de impostos, o IPTU, por exemplo. Você herdar uma casa lá num bairro nobre em Campo Grande, a casa é sua, escriturada é sua, mas você com a renda familiar que vocês têm, vocês vão conseguir pagar as taxas dessa casa, o IPTU, os impostos, a manutenção dessa casa de alto valor? Então acontece muitas vezes que essas pessoas elas são empurradas cada vez mais longe por questões financeiras. Eu fiz um questionamento também, analisa, vamos pegar o exemplo da nossa capital mesmo, Campo Grande, as maiores escolas privadas, as consideradas melhores, não estão nos bairros densamente povoados, estão nas áreas centrais. Tá? Também é um reflexo da segregação socioespacial. E além disso, essa segregação gera uma especulação, tá? Imobiliária. Por exemplo, muitas imobiliárias aproveitam dessa dificuldade das pessoas para comprar os terrenos ou as propriedades um valor abaixo do mercado. Além disso, nós sabemos que tem pessoas que infelizmente não podem sair do centro. Vamos pegar o exemplo, a maior parte dos catadores de material reciclado, pessoas dignas e trabalhadoras, não pode ficar se deslocando tanto tempo, tem que ficar perto da área central para quando fechar o comércio sair catando lixo. Não sei se vocês já observaram isso. Outra circunstância também é que a própria segregação socioespacial acaba gerando um processo de favelização. Tá? Invade-se uma área pública ou privada e acaba se criando estruturas de favelas desorganizadas. Vira e mexe aqui no Brasil, infelizmente, elas pegam fogo, porque existe 3 tipos de favela. No Rio de Janeiro é alvenaria, em São Paulo, material diverso, qualquer coisa que acha constrói. E tem nas regiões tipo Manaus, Espírito Santo, que é de palafita, sob brejos.
Outra circunstância também que é verificada é a invasão de prédios abandonados. Nós temos muitos prédios abandonados. Há algum tempo atrás, infelizmente, um prédio pegou fogo por causa da falta de estrutura de higiene e algumas pessoas morreram em São Paulo, tá? Isso, infelizmente, é muito comum em áreas de conurbação e sem planejamento urbano. Por isso que é muito importante todos os municípios pensarem no planejamento urbano. Só que não é um planejamento para o ano que vem, é para os próximos 5, 10, 15 anos, é a médio e longo prazo. Isso, infelizmente, não acontece.